Bom dia! Olá, turma querida! Olá, galerinha! Mais uma videoaula para vocês do professor Alain Calvé. Bom, na verdade, a gente vai dar aqui um exemplo de como seria um aulão, onde você pode interagir com seus alunos. O que seria um aulão? Aí eu escolhi algumas questões aqui para a gente discutir. O aulão é o seguinte: você tem um número determinado de questões. Aí você vai, baseado em cada questão, tentar extrair o máximo de conteúdos relacionados à biologia. Você comenta o conteúdo, você interage com a turma. É bastante proveitoso o aulão. Às vezes tem um aulão com 15 questões, 20. Veja bem, às vezes você pensa que dá tempo de você discutir. É muita informação. Então, como a gente está num processo intensivo de aulas para o Enem, vestibulares que estão se aproximando, é como se fosse uma forma de cursinho, de um pré-vestibular, propriamente dito. Mas aí você tenta, desse intervalo de tempo de 2h30 a 3, extrair o máximo de conteúdos e comentar para os alunos, tentar absorver as informações. Então, observe bem que a gente vai abranger vários conteúdos aqui relacionados com as questões e vocês vão rabiscando, anotando, prestando atenção, interagindo. E isso, você quando interage, você acaba absorvendo melhor o conteúdo. Vamos ver as questões agora. Veja bem. Aqui são questões vestibulares do Enem que a gente escolhe e separa para a gente discutir em sala. Tem uma questão que ela fala dos poríferos. A primeira questão, veja bem o enunciado. Agora sim, quando o aluno, a gente percebe que está faltando uma base, fica mais difícil para ele. Mas mesmo assim a gente vai, de forma bem devagar, tentar encaixar ele no nível da turma, certo? Porque eu sempre digo, o momento de aprender é no período certo, na série certa, específica. É você tentar reter o máximo de informações. Não decore para fazer prova, retenha a informação, porque você vai precisar mais na frente, quando terminar o ensino médio, de toda essa informação para você ficar com bagagem suficiente para fazer um concurso pré-vestibular e o Enem. Então, o momento de aprender é em sala de aula. Se o aluno está sem a base, que ele aprendeu em sala de aula, fica mais difícil para ele. Mas nos aulões, mesmo assim, a gente tenta nivelar esse determinado aluno ou aluna de acordo com a turma toda, com o conhecimento, faz um diagnóstico, tá entendendo? Para a gente tentar equilibrar ali a turma e trazer as informações para que todos tentem entender. Então vamos lá. As células que revestem externamente as esponjas e as que revestem a espongiocele são respectivamente. Aí o aluno, se não souber o que é esponja, o que é espongiocele, aí ele fica, cadê a base que ele aprendeu nos seres vivos no segundo ano do ensino médio? Fica mais complicado, né? Mas vamos lá. Primeiramente, o que são esponjas? Esponjas é o mesmo que, na sinonímia, é o mesmo que poríferos. Porque biologia tem isso. Uma palavra quer dizer a mesma coisa de uma outra palavra. A gente chama isso de sinonímia. Eu também costumo dizer em sala de aula, meus amigos, que se o aluno tiver uma base de radicais greco-latino, a origem da palavra ajuda muito o entendimento da biologia. Porque a biologia, ela, às vezes, se torna mais chata, complexa, por causa desses nomezinhos. Mas esses nomezinhos têm derivação do latim e do grego. Aí o que vocês deveriam fazer? Na verdade, vocês deveriam ter um vocabulário greco-latino de palavras em biologia. Ou vocês poderiam também pedir auxílio com um professor de língua, né, de português, e saber como é que ele consegue passar para vocês, de que forma vocês conseguiriam esse vocabulário de palavras, né? Então, se você tem esse entendimento de origem de palavras, fica mais fácil. Por exemplo, uma simples palavra como biologia significa o quê? Bio quer dizer vida. Logia quer dizer estudo ou conhecimento. Você derivou a palavra biologia. O bio, o prefixo bio quer dizer vida, e logia é estudo ou conhecimento da vida. Vamos voltar para o porífero. Poríferos ou espongiários, esponjas ou poríferos. Poríferos vem de poro, quer dizer orifício, e feros quer dizer portador de poros ou de orifício. Então esses animais são animais. Nós vamos estar aqui comentando
o reino animal em si, também chamados de metazoários, onde aí, estão inseridos vários animais na escala evolutiva, né? Uns menos evoluídos, outros mais evoluídos, né? Então, os poríferos são os primeiros animais da escala evolutiva, né? Então, são os mais simples. Esses animais, pela própria palavra, a etimologia da palavra quer dizer animais portadores de poros. Feros, que é portador. Pore, poros. Então, são animais pertencem a um ambiente aquático, né? Na verdade, o meio de vida dele é o meio aquático. São animais simples, que eles estão ali paradinhos, às vezes sustentados numa rocha, no substrato, que a gente chama de biologia, fixo, né? E a água passa pelo corpo deles, eles estão paradinhos ali, a água passa pelo corpo deles. Quando a água passa pelo corpo desses animais, elas vão penetrar pelos poros, tá aí, poríferos. Então, é como se fosse um filtro. A natureza é perfeita. Esses animais, eles filtram a água. Quando eles filtram a água, que atravessa o corpo deles, os poros, eles retêm nutrientes e, ao mesmo tempo, retêm o oxigênio que está ali dissolvido. A nutrição deles é o nutriente e eles precisam sobreviver, então eles acabam absorvendo o nutriente dissolvido, o oxigênio dissolvido na água. Então, eles absorvem. Na hora que a água passa pelos poros, eles absorvem, retêm os nutrientes e absorvem o oxigênio dissolvido na água. Então, são filtradores. Na verdade, os poríferos ou as esponjas, elas são excelentes indicadores de poluição ambiental. Quando vocês forem à praia, né? Aquela margem de areia, praia. Você não pode mergulhar na praia, que senão você mergulhar na areia, você pode ter um traumatismo na coluna, quebrar a cabeça, tudo. Ali, aquela faixa de areia é a praia. O mar, mais na frente, é onde as esponjas estão vivendo. Mas se vocês forem em determinado litoral e observarem na praia, na margem de areia, esses animais mortos, as esponjas, vocês vão levar ao entendimento seguinte: esse mar está poluído ou teve algum problema lá ambiental, porque as esponjas apareceram na praia. Claro, que se elas são animais filtradores, elas filtram também impurezas. E se o mar estiver contaminado, seja lá por óleo, na verdade, acidentes com navios, petróleo, ou mesmo com produtos químicos, dejetos, né, sedimentos que são jogados, né, no mar, principalmente em algumas cidades onde o esgoto não é tratado, então são lançados diretos no mar. Se essa sobrecarga de nutrientes estiver contaminada, esses animais eles vão, na verdade, morrerem, porque são filtros, vão filtrar a água e vão aparecer mortos na praia. Então, a importância ecológica desses animais é muito grande. No vestibular já caiu isso. Então, as esponjas ou poríferos são excelentes indicadores de poluição. Então, observou esponjas na praia, é indício que o mar está poluído, porque as esponjas, há exemplo também de outros animais, como os moluscos, que talvez tenha alguma questão relacionada às ostras aqui, que são os representantes dos moluscos, também são filtradores. Então, se apareceu ostras ali na orla marítima, ali na praia, esponjas, é porque o mar ele pode estar contaminado. Então, é uma importância ecológica que tem esses animais. Mas sim, como eu estava falando, são animais, a morfologia deles é um animal muito simples, né? Ele é como se fosse um saco de fundo cego. Ele só tem uma abertura oral, que a gente chama, né? Chamada de ósculo. E a água penetra pelos poros e sai pelo ósculo, né? Passando por meio do animal. Esse meio do animal é chamado, a cavidade interna dele é chamada de espongiocele, que tem na questão ali, ou átrio. Então, são características morfológicas desse tipo de animal. Aí você tem que observar também que esses animais que têm poros e têm o ósculo, que é a cavidade oral, por onde a água penetra pelo poro e sai pelo ósculo, e tem a espongiocele ou átrio, que é a cavidade interna. Mas ainda existem algumas células especiais desses animais, que você também tem que ter conhecimento, que vai estar aqui na questão. Algumas células especiais. A principal célula dos poríferos são os coanócitos. Os coanócitos são células flageladas.
certo? São animais a nível celulares, eles têm várias células especiais que numa questão de múltipla escolha, nas alternativas pode ter células especiais desses poríferos, aí você vai só ligar as células no caso, ao filo porífera que você está estudando. Se for células do porífero, você vai marcar a questão, de acordo com o enunciado, se relacionar a porífero, você marca aquela questão que tem a ver com as células dos poríferos. Por exemplo, tem essa célula principal delas, que é o coanócito, que é uma célula flagelada. Esse coanócito, ele fica lá na parede externa desses animais. Fica ali perto do poro. Quando a água penetra pelo poro, vai dar de encontro a esse coanócito. Então, tem um flagelozinho, uma caudazinha. Essa cauda, ela promove uns batimentos na água. Quando a água está penetrando, esses batimentos, essas vibrações na água, justamente para separar as impurezas, né? Ou para reter também o nutriente e o oxigênio dissolvido. Então, tem que passar por esse filtrozinho. É interessante a natureza. Nesses animais, a natureza é perfeita, são filtradores. Então, o coanócito é a principal célula dos poríferos. Você precisa saber disso. Coanócito, certo? Então, além dos coanócitos, tem outras células especiais, como os porócitos, os amebócitos. Ele tem estruturas que vão dar uma certa consistência ao corpo desses animais, que são chamadas de espículas, né? É como se fosse um esqueleto, uma estrutura mais rígida. As espículas podem ser calcárias ou silicosas, então isso vai dar uma consistência maior a esses animais. Observe, se você, na escola de vocês, onde vocês passaram estudando esses assuntos, em laboratório, porque biologia é ligada a laboratório. Feliz daquele que tem na sua escola um laboratório. Aí você vai visualizar um fragmento de uma esponja ao microscópio, né, numa lâmina, você vai observar como é tão lindo, é cristalizado essas espículas. A imagem, na resolução aumentada ali, na microscopia, né, que a biologia é ligada, você vai observar como é que é a estrutura, na verdade, corpórea desses animais. A coisa mais linda que você observa, você aparentemente observa uma esponja, coisa macia ali e tal, e acha que não tem nada ali de sais, de cristais, mas tem. Justamente tem porque é como se fosse um esqueleto, para aquela esponja, né, ficar naquele formato ali, paradinha, fixa, tem que ter alguma coisa ali, né, que corresponda a um esqueleto para sustentar aquele animal. Então existem várias células, existem essas estruturas que correspondem ao esqueleto desses animais que você pode também estar ligando com o filo porífero. A questão diz assim: as células que revestem externamente as esponjas e as que revestem a espongiocele, que você já sabe que corresponde à cavidade interna, espongiocele ou átrio, são respectivamente, vamos logo na alternativa correta, pinacócitos e coanócitos. Porque você já estudou células especiais das esponjas ou poríferos, aí você observou aqui que tem coanócito, né? Então, pinacócito é outra célula especial. Tem pinacócito, tem porócito, tem coanócito, tem amebócito. Então, você vai ligar as células, as características como um todo das esponjas, às alternativas, certo? Então, pinacócito, coanócito. Reveste externamente as esponjas, pinacócito, né? E as que revestem a espongiocele são os coanócitos. Vamos lá. O comentário da questão diz assim: externamente, as esponjas apresentam células achatadas, chamadas pinacócitos, revestindo o átrio, espongiocele, a cavidade interna, o átrio. Existem também os coanócitos, são células flageladas e filtradoras. Então, coanócitos são células flageladas, a caudinha que promove o batimento na água que eu falei, e filtradoras. Tá ok? Então, pinacócitos e coanócitos, células que revestem externamente essas esponjas, e que as que revestem a espongiocele ou átrio são os coanócitos. Uma outra questão bem aqui que fala das esponjas, né, que eu separei para vocês, é a seguinte: as esponjas constituem o filo porífera do reino animal, sendo indivíduos de organização corporal simples, estão evoluindo, são os animais mais simples, certo? Considerados um ramo primitivo na evolução dos metazoários. Metazoários é o mesmo que animais, reino animal ou metazoário. Os poríferos são usados pelos pintores, as importâncias que tem os poríferos, as esponjas, obter certos efeitos especiais na técnica de
aquarela. Antigamente era usado também como esponjas de banho, realmente. Por absorver a água, né, são animais filtradores, era utilizado antigamente, né, como esponja de banho, né. Quanto às esponjas, é correto afirmar que não possui tecidos verdadeiros e pode apresentar espículas, olha, falei há pouco, calcárias ou silicosas, é um material mineral. Então, não possui tecidos verdadeiros, porque são animais primitivos, não formam tecidos verdadeiros, são animais menos evoluídos. Na evolução, na escala evolutiva dos animais, são os animais mais simples. Tem um professor, colega meu, que é muito conhecido, que ele disse que as esponjas não têm porcaria nenhuma, de poríferos, de porcaria nenhuma, são animais menos evoluídos. Então, se não tem tecidos verdadeiros, ele vai até nível celular. Então diz assim, não possui tecidos verdadeiros, porque você sabe que para formar os tecidos é preciso uma diferenciação celular, né? Então as esponjas não evoluíram ainda, são animais muito primitivos, então não possui tecidos verdadeiros. Aí na escala evolutiva os outros é que vão vir a ter já a formação desses tecidos. E pode apresentar espículas calcárias ou silicosas, são a estrutura correspondente ao tipo um esqueleto. Os cristais que eu falei há pouco, são os minerais, que você visualizando na microscopia vai observar que existem essas espículas calcárias, sais de cálcio, né? E silicosas, né? Silício, são minerais. Então, liguem essas características também às esponjas, certo? Aqui, numa outra questão, é porque, na verdade, a videoaula é de metazoários. Pode estar esponja, já pode vir um outro animal, como os quinidários, né? Que é o mesmo Coelenteratus antigamente. Essa questão aqui está falando basicamente de quinidários ou Coelenteratus. Aí na escala evolutiva, depois das esponjas, vem os quinidários ou Coelenteratus. Mas vamos para o enunciado. Inicialmente, o pólipo. Ah, professor, o que é pólipo? Vamos já chegar lá. Inicialmente, o pólipo reproduz assexuadamente, por brotamento, originando as medusas, certo? Estas formarão gametas, as medusas, formarão gametas, que depois se unirão para a formação dos zigotos. Dos zigotos surgem larvas que nadam livremente até se fixarem para dar início a novos pólipos. Este tipo de reprodução, denominado metagênese, ocorre nos quinidários, Coelenteratus. Bom, aí, gente, quando a gente entra nos quinidários, no enunciado dá para você comentar algumas coisas. Ele fala de pólipo. Bom, os quinidários, também chamados, olha a sinonímia em biologia, também chamados antigamente de Coelenteratus, eles têm duas formas, no seu ciclo de vida, duas formas de vida. Uma chamada de pólipos, a outra chamada de medusas. O pólipo é uma forma fixa, certo? Uma forma fixa, que não as esponjas que nós estávamos falando anteriormente. O pólipo é uma das formas de vida dos quinidários fixa. Fixa onde? No substrato. E as medusas é a forma livre, ou seja, livre natante. A gente chama de natante. Aquela que fica ali flutuando na água, não está no substrato, não está numa rocha fixa. Então a forma fixa é chamada de pólipo. E a forma livre natante é chamada de medusas. Então, por aí você já observa uma característica que você pode ligar aos quinidários. Tem duas formas de vida dentro do seu ciclo de vida. Uma chamada de pólipo, que é a fixa, e a outra chamada de medusas, que é a livre natante, certo? O que diz mais no enunciado? Aí vem o aulão, que a gente pode comentar. Pólipo reproduz assexuadamente. Ele está dizendo que o pólipo se reproduz assexuadamente, por brotamento. Aí o aluno tem que ter entendimento. O que é uma reprodução assexuada? O que é uma reprodução sexuada, né? A reprodução assexuada, a etimologia da palavra, assexuada, ausência de sexo. Não seria um conceito bem legal, não. Quando você fala em reprodução assexuada, você relaciona com
gametas. Gametas, lá no reino animal, né? Os gametas masculinos e femininos. Também tem nos quinidários, não são no reino animal. Então, assexuada é a ausência de gametas. A é prefixo de negação. Por isso que a reprodução assexuada também é chamada de agâmica. Agâmica, A prefixo de negação, gâmica de gametas. E a reprodução sexuada com a presença de gametas. Ainda pode relacionar assexuada sem necessariamente precisar de um parceiro para reproduzir. Assexuada, certo? E assexuada necessariamente com a presença do parceiro para a reprodução. Então, esses animais eles têm as duas formas de reprodução, tanto a assexuada quanto a sexuada. Interessante, né? Então, além desses animais, os quinidários, também as plantas fazem isso. Em outra oportunidade nós vamos comentar. Por quê? O que você precisa saber agora é que uma reprodução assexuada não precisa de gametas e nem de parceiro. E sexuada precisa de gametas e também de parceiros. Agora tem os tipos de reprodução assexuada. Aí ele fala aqui do brotamento. Inicialmente o pólipo, que é aquela forma fixa do quinidário, reproduz assexuadamente por brotamento, certo? Então, brotamento é um tipo de reprodução assexuada. Ainda tem cisparidade, tem gemulação, né? São formas de reprodução assexuada, não precisa de um parceiro e nem de gametas. O brotamento que ele fala aqui é que é um broto, quer dizer, a partir de um indivíduo que na verdade aqui nós estamos falando de um quinidário, desse mesmo indivíduo surge um broto, como se fosse nas plantas, um brotinho, um olhinho numa goiabeira. Então esse broto, na verdade, é a formação de um novo quinidário, de um novo indivíduo. Então, a partir de um indivíduo nasceu um outro, não precisou de um parceiro sexual, não precisou de gametas para fazer a fecundação, certo? Muito bem, então, brotamento é um dos tipos de reprodução assexuada, originando as medusas, certo? Estes formarão gametas. Então, as medusas já vão ser um outro tipo de uma forma de vida dos quinidários, que essas sim vão se reproduzir sexuadamente. Que está falando aqui que estas formarão gametas. Então, as medusas vão se reproduzir de forma sexuada, que depois se unirão para a formação dos zigotos. Você sabe que o zigoto é o produto da fecundação. Se envolve gametas, quando esses gametas se unem, né, o gameta masculino com o gameta feminino, ocorre a fecundação e a formação da primeira célula, chamada de célula-ovo ou zigoto. Aí vem as etapas da divisão celular, a formação do novo indivíduo, né? Então, viu como é muito comentário em cima de um enunciado? Esse é o aulão, gente. É muito bacana, é muito dinâmico. Aí, numa sala de aula, os alunos estão interagindo, perguntando, aí fica ainda mais demorado. Por isso que eu falo, 15 questões, às vezes, 2h30 não dá para você comentar essas questões, mas é bastante proveitoso. E nós vamos fazer esses aulões, né? Nós estamos programando, estamos divulgando, vamos fazer em vários locais. E vocês se interessando, a gente vai estar fazendo esses aulões presencial, que fica melhor a absorção do conhecimento, porque a gente vai estar interagindo com a turma. E vocês podem entrar em contato comigo. No final dessa videoaula eu vou dar o contato do WhatsApp para a gente formar essas turmas para a realização desse aulão na região que vocês quiserem, que a gente possa ter alcance de fazer. Esse intensivão de biologia pode ser considerado também, porque o aulão é só a aula inicial, a gente pode partir para um intensivão, uma aula por semana, de forma que a gente se organize essas turmas para a gente fazer esse aulão, tá? Mas já que estou falando já em contatos, anote o contato do meu WhatsApp. Na verdade, eu vou dar 2 contatos. Um é o 9882467244. Repetindo, WhatsApp 9882467244. E o outro contato seria o 9899681108. Esse é o número de celular.
Ok? Aí você entra em contato comigo através do WhatsApp ou pelo celular, forma sua turminha, sua galerinha estudantil, que estão com pretensões de ingressar no curso de medicina, biologia ligada à medicina, ou áreas afins, áreas comuns à medicina, da saúde, que exigem muita biologia, e a gente está aí disponível para formar essas turmas para realização desses aulões no seu local, na sua região, de acordo com as turmas formadas, ok? Voltando aqui para a questão. Então, os zigotos surgem larvas, que é a forma sexuada, né? Que nadam livremente até se fixarem para dar início a novos pólipos. Esse tipo de reprodução é denominado metagênese. Então, gente, quando ocorrem as duas formas de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada, a gente diz que o nome é chamado de metagênese. Metagênese ainda tem outro nome, ou alternância de gerações. Que gerações? Uma geração assexuada e uma geração sexuada. Quando se fala em geração sexuada, tem a formação dos gametas e também a formação larval, das larvas, certo? Ok? Vamos mais uma questãozinha? Vamos lá. Bom, da UERJ, Estado do Rio de Janeiro. A visão de uma medusa, que é um delicado domo transparente de cristal pulsando, medusa é linda, né? Sugeriu-me de forma irresistível, é um verso, que a vida é água organizada. Muito bem, a água tem vida, quer dizer isso, no caso, relacionando com esses animais, né? Essa forma de vida. Bom, a analogia, que é uma comparação que ele está fazendo, claro, foi de Jacques Cousteau, que fez esse verso lindo. Jacques Cousteau, já ouviu falar dele? Esse biólogo aí, que já se foi, mas deixou um legado muito grande. Jacques Cousteau, existem documentários ainda a respeito desse cientista, né? A analogia proposta refere-se à grande proporção de água no corpo das esponjas. São animal marinho, tipicamente marinho, né? A constituição do corpo deles é água, certo? No entanto, uma característica importante do filo a qual pertencem é a presença de quinidócitos. Boa! Lembra que nós falamos naquela primeira questão de uma célula especial dos poríferos, chamada de coanócitos. Bom, agora vem uma célula especial dos quinidários, chamada de quinidócitos. Aí vocês vão ligar agora essa célula aos quinidários. Quando se falar em quinidócitos, é quinidário, também chamado de célula inteirada. E quando se falar em coanócitos, é porífero ou espongiários. Esse é o detalhe da biologia nas questões de múltipla escolha. Você tem que saber as características de cada filo animal. Quinidócitos aqui, nesse momento, nós estamos comentando. Quinidário, vamos lá. Então, os quinidócitos são células que produzem substâncias urticantes. Na verdade, quando se fala em quinidários, os representantes como as água-vivas, as hidras, né? As medusas. Esses animais, ainda existem os corais, né? Esses animais, eles têm uma forma de defesa. Eles têm células especiais, que são esses quinidócitos, que produzem, na verdade, substâncias urticantes, os quinidócitos presentes nos quinidários. Existe um filamento, né, que é chamado de nematocistos, que, ao serem tocados esses animais, eles se defendem. Então, eles liberam uma toxina, que ela pode provocar queimaduras na pele. Claro que uma só água-viva não